E agora vamos resolver essa questão. Calcule a escala do mapa, considerando que a distância do mapa entre B e C é de 2,5 centímetros e a distância real entre esses dois pontos é de 1,25 quilômetros. Então, para resolver, vamos colocar aqui, ó, entre B e C, eu tenho 2,5 centímetros, ok? Isso aí é a distância do quê? Do mapa, tá bom? Em centímetros sempre vai ser a distância do mapa. E também eu tenho um outro lá dado, que é o entre o B e o C, a distância real, né? É de 1,25 quilômetros, tá bom? Lembrando que isso aí é a distância real em quilômetros, ok? Só que nós vamos ter que transformar 1,25 quilômetros em centímetros, tá? Lembrando a escala é igual a adesão sobre desenho. Nós temos já dois dados, né? Transformando, então, o quilômetro para centímetro, vamos colocar aqui as unidades de medida. Se você não lembra, é sempre bom fazer, tá? Pode fazer essa divisão tranquila também, tá? Para você colocar direitinho as posições corretas. 1,25, então o 1 tem que estar debaixo do quilômetros, viu, gente? Que é um número inteiro em quilômetros. E o 25 em hectômetro, o decâmetro no 5, né? E o 000. Então, isso equivale a 125 mil centímetros. 1,25 quilômetros é igual a 120 mil centímetros, ok? Vamos colocar lá na fórmula da escala e aí vai dar tudo certo, né? Então, escala é igual a 2,5 centímetros, que é a distância do mapa, sobre 125 mil centímetros. A gente vai encontrar, então, a escala numérica, tá? E aí, para a gente fazer isso aí, gente, eu vou precisar de dividir o 2,5 para ele dar 1, porque escala sempre com relação a 1 centímetro, tá? Mas aí o denominador também vai ter que ser dividido por 2,5. 2,5 dividido por 2,5 é igual a 1. E 125 mil dividido por 2,5, e aí você pode fazer uma continha e vai encontrar 50 mil. Então, escala vai ser igual a 1 para 50 mil centímetros. É típico de uma carta topográfica mesmo, ok? Mas olha a letra B. Faça um esboço do perfil topográfico caso um agricultor desloque do ponto B para o ponto C. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, observar a altimetria, né? Entre o ponto B e o ponto C. Olha só. Entre as curvas de 3.900 e de 3.400, nós temos 500 metros de altimetria e também temos aí entre 3.400 e 3.900, 500 metros de altimetria. Mas temos curvas intermediárias. Então, como que a gente faz? Vamos contar os espacinhos que nós temos até chegar na próxima curva de nível. Entre 3.900 e 3.400, nós temos um espacinho melhor. Vamos lá. Então, nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 500 metros, que é a altimetria entre as mestras, dividido por 5, 100. Então, as curvas de nível estão de 100 em 100 metros em todo o mapa, ok? A gente, então, consegue descobrir a altimetria de B. 2.900 mais 100, 3, 3.100, 3.200. Tá vendo ali? Então, a altimetria de B, 3.200. No caso de C, a gente percebe que o relevo está descendo, ó, 3.900, 3.400 e 2.900. E temos duas curvas descendo, então vai ser 3.900 menos 100, 3.800. 3.800 menos 100, 3.700. Então, C está em 3.700. Então, se a gente vai desenhar de B para C, uma pessoa passando de um ponto para outro, nós temos que desenhar aparecendo um vale. Só que B está em 3.200 e C está em 3.700. Então, você tem que desenhar um vale, mas o B um pouquinho mais baixo do que C, beleza? E a letra C, olha lá. Em qual dos pontos há maior declividade do terreno? Esse é bem facinho, olha só. Quem tem mais proximidade entre as curvas de nível, haverá maior declividade do terreno. Então, portanto, o correto seria no ponto A. Haverá muita declividade do terreno. Já a letra D, ela está pedindo para a gente traçar os possíveis cursos d'água nessa carta topográfica. Então, nós temos aí algumas nascentes nesses pontos. Primeira coisa, observar a declividade do terreno, claro.
e também observar as concavidades que indicam a parte superior do terreno. Assim, a gente vai traçar primeiramente o rio principal. Posteriormente, nós estaremos traçando as regiões onde nós temos os afluentes que estão sendo drenados para essa mesma região em comum. Então, a gente tem parecido, gente, com a couve. Lembra lá que tem o talinho principal e nós temos também aqueles talinhos intermediários? É assim mais ou menos que funciona uma bacia hidrográfica. E aí, olha só, colocamos o rio principal. Então, esse aí é o talinho principal. Para onde que vocês acham que essa água está correndo, hein? Olha lá, vai pensando para responder a letra E. E aí, identifiquem essas concavidades que estão parecendo uma seta que indica a cabeceira do rio, a cabeceira, o tombo mais superior, tá bom? Então, olha só direitinho como é que eu estou traçando e vai criando os afluentes, subafluentes, tudo chegando lá no rio principal. Tem um ponto que a gente está percebendo, né, uma parte do mapa aí que tem mais rios, né, tem mais bacias hidrográficas. E tem um ponto que poderia até ser uma alternativa, qual a região que possivelmente tem mais rios, seria na região noroeste do mapa, né, gente? Porque olha lá a quantidade de bacia hidrográfica, de nascentes que a gente está vendo ali correndo e desaguando no rio principal. Outra coisa, gente, é que pede a letra E, qual que é o sentido do curso das águas da bacia hidrográfica, né, do rio principal, que é drenado aí. A gente já percebeu a altimetria, né? Nós temos aí curva de nível que chega a 3.900, então temos altimetrias bem consideráveis e temos uma parte aí que vai descendo, né, a altimetria e vai perdendo a cada curva mestra 500 metros, né? Então, ali tem 2.900, depois a gente tem 2.400. Então, na região sudoeste é a parte mais baixa que nós temos nessa carta topográfica. E a parte mais elevada concentra-se nas porções nordeste, né, do mapa aí, se a gente observar a porção aí das nascentes, né, desse rio. Mas o rio principal, então, ele vai nascer para aproximadamente, pelo sentido que a gente observa, na região nordeste. Mas ele tem afluentes que estão vindo de norte para sul, ok? Então, o que você acha aí? Qual que seria o sentido que correm as águas da bacia hidrográfica do rio principal? Quem falou aí sentido sudoeste acertou. Pois é, exatamente a área que nós temos mais baixo, né? O relevo está mais baixo em relação ao nível do mar. E aí, por consequência, claro que o rio vai descer nesse sentido, né? Apesar de termos aí outros afluentes, acabam todos indo para a mesma região em comum, porque é uma bacia hidrográfica. Então, conhecer as curvas de nível, quando a gente está deslocando de um ponto para outro, se você tem uma carta topográfica, é muito interessante você realmente observar a declividade do terreno. Caso contrário, haverá necessidade, muitas vezes, de você ter equipamentos de segurança para descer em costas muito íngremes. Há também a instalação de tirolesas que precisam realmente de uma velocidade maior para deslocar com um peso expressivo de pessoas, né? Então, a declividade do terreno também vai ser considerada. Se você vai criar uma trilha que deve ter participação de vários públicos, é lógico que para chegar ao topo do morro, você deve traçar uma trilha mais suave, pois podem existir pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldade para subir em espaços bem íngremes, né? Então, você também tem que traçar o espaço delimitado aí para uma trilha mais suave, mais organizada para todos os públicos. Então, vamos ficando por aqui. E se você não se inscreveu, inscreve já e veja outros vídeos também que podem te ajudar nas próximas provas. Até mais!